Aleluia, glória a Deus, louvado, exaltado seja o Senhor. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus e a você que tem se inscrevido, compartilhado neste canal Restaurando Vidas em Jesus Cristo. Então, eu quero trazer uma palavra hoje, eu tirei aqui o dia hoje para passar aqui com Deus na igreja. Já gravei um vídeo, já estou no segundo vídeo. Vou gravar aqui eu vou dar um título a esta palavra aqui, quando Deus manda. Mas tenham cuidado. Eu quero ler um texto aqui onde diz: um profeta de Judá adverte Jeroboão. Então, 1 Reis, capítulo de número 13, versículo de número 1, diz assim: E eis que o homem de Deus, pela palavra do Senhor, veio de Judá a Betel, estando Jeroboão junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar pela palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que a casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queima incenso sobre ti, e sobre ti queimarão ossos de homem. Então aqui Jeroboão estava ali para queimar incenso no altar, quando chegou um profeta que a Bíblia não dá o nome, mas que levava uma palavra de Deus àquele homem. Disse que da casa de Davi ia nascer Josias, aonde ia mudar a história daquele altar. Mas eu quero ler a Bíblia, versículo 3. E naquele mesmo dia deu um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se quebrará, e a cinza que sobre ele está se derramará. Então ele diz que aqui ia ser um sinal que Deus ia dar. Versículo 4. E quando o rei Jeroboão ouviu a palavra do homem de Deus que tinha clamado contra o altar de Betel, estendeu a sua mão sobre o altar e disse: Prendei-o. Mas a mão que tinha estendido contra ele secou, de modo que não podia trazer a si. Ou seja, quando o profeta falou da sentença de Deus, Jeroboão estendeu a mão e mandou prender, mas a mão dele secou lá, e ele não pôde trazer de volta para perto do seu corpo. Por isso que eu digo que é perigoso mexer com o que não sabe, com o que você não tem conhecimento, porque o nosso Deus, ele é poderoso. Versículo de número 5. E o altar se rompeu e se derramou a cinza do altar, conforme o sinal que o varão de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. Então o rei respondeu e disse ao homem de Deus: Peço-te que rogue a face do Senhor teu Deus e ore por mim, para que a minha mão seja restituída. E o varão de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se recuperou e tornou como era antes. Oh Deus poderoso, né? Então está aqui uma missão que Deus colocou na mão deste homem. Mas Deus fez uma advertência a este homem, que ele fosse levar aquela mensagem. Ele levou. O rei quis pagar ele.
ele não quis. O rei quis o alimentar, ele não quis. Porque ele levou a palavra do Senhor, mas Deus tinha dito a ele que ele não comesse pão, ele não bebesse água. Mas ali, de repentemente, quando acontece a obra, aquele rei oferece pagamento e ele não quis. Mas havia naquela cidade, que eu quero ler ainda aqui no texto, louvado seja Deus, no versículo, para não ficar o vídeo muito grande. Mas o homem de Deus, no 8, disse ao rei: se me desse a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me deu ordem, pela palavra do Senhor, dizendo: não comerá pão, nem beberá água, nem volte pelo caminho que foste. Então ele tinha uma missão, mas ele tinha que obedecer a condição que Deus tinha dado a ele. Veja, porque no começo do vídeo eu disse: tenha cuidado. Vamos ter cuidado, porque sempre vai aparecer pessoas mal intencionadas, mas aparece também umas boas intencionadas para fazer com que você venha desobedecer nesta caminhada. Aí está aqui no versículo de número, glória a Deus, versículo de número 11. E morava também em Betel um ancião profeta, a qual vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Contaram também a seu pai as palavras que ele tinha falado ao rei. Então os filhos de um profeta que morava em Betel estavam lá e viram o acontecimento e vieram contar para o seu pai. Sabe o que o seu pai fez? Saiu ali por outro caminho, foi ao encontro do profeta, mentir para ele. Dizer para ele que um anjo tinha aparecido e tinha dito que ele fosse mais ele, que ele comesse pão e que ele podia beber água, fazer tudo. De repente, aquele profeta que tinha sido comissionado por Deus para ir àquela cidade, levar aquele julgamento ao altar, agora já vai se dar mal porque não vigiou. Porque chegou um profeta velho que estava naquela cidade e foi mentir para ele. Para quê? Para que ele desobedecesse a Deus. Chegou lá e disse que um anjo tinha aparecido para ele e ligeiramente o profeta foi enganado. Porque é fácil você ser enganado, é fácil eu ser enganado. Naquele momento de carência, naquele momento de dificuldade, é muito fácil. Ele estava com fome, com sede, ia voltar por outro caminho. Chega alguém dizendo: agora o anjo me apareceu e disse que você poderia comer. Ligeiramente ele o obedeceu e agora o morreu. Deus puniu ele com a morte. Mas eu quero aqui usar isso era uma introdução. Então, quando Deus manda, nós podemos acreditar sem medo. Eu ainda quero apresentar aqui 3. Quando Deus manda, nós podemos acreditar sem medo. Porque o primeiro ponto a destacar aqui é que quando Deus manda, nós podemos acreditar nele. O profeta acreditou e depois desacreditou. Por isso que teve um final terrível. Ele morreu e o outro ficou zombando. Quem passava, ele dizia: olha ali, o que desobedeceu, porque é assim que acontece. Então induz a você a errar,
a se afastar, para depois ficar zombando de você, depois ficar mangando de você. É desse jeito. Então depois, Deus mandou o homem de Judá a essa missão. Não tem nem o nome, mas o ponto principal é que quando ele manda, nós podemos ir sem medo. Porque eu quero contar aqui uma ilustração a você, não vou deixar para o final, que pode ser que você não vá até o final do vídeo. Bom seria que eu tenho uma ilustração para contar para você. Essa ilustração é verdadeira. Fala de um pai que estava num lugar de se divertir, e tinha ali, não sei se você conhece, tinha 3, aonde os meninos desciam, aquelas coisas de escorregar. Então tinha uma pequena, tinha uma média e uma grandona. Ele subiu as escadas, eles iam lá para cima e de lá eles se sentavam, vocês sabem como é aquilo, escorregava. Então ele meio temeroso, ele com medo, ele foi subindo, se escorando e o seu pai por fora. Ele subiu na pequena. Então ele foi, se escorregou, tranquilo, porque era pequena. Mas quando der fé, ele foi para a média, já com muito medo, mas olhando os outros, subiu na carreira, chegavam lá, se sentavam, escorregavam, e ele foi olhando aquilo, olhando, criou coragem, fez também. Então ele tinha passado no pequeno, no médio, mas agora tinha um grandão, que era o desafio de todo. E aí ele começou a subir, mas aí viu que não tinha coragem, não tinha como ele fazer sozinho. Aí o seu pai olhando por longe, só olhando que ele estava parado, é uma metáfora isso que eu estou contando, você espiritual vai entender. O seu pai estava olhando de longe ele ali. E aí quando o seu pai viu que ele estava parado, perguntou: por que você não desce? Ele disse: pai, isso é muito grande para mim, deixa comigo, vem aqui. Aí o pai foi, chegou lá, subiram os 2, o pai sentou-se, colocou ele no meio das pernas e se jogaram em busca de baixo, os 2 sorrindo, dando gargalhada, o pai com o seu filho no meio das pernas. Sabe o que significa essa metáfora? É porque Deus coloca você, coloca eu, coloca nós para fazer coisas pequenas, mas Ele também coloca para fazer coisas médias. A coisa pequena você faz, a coisa média você também costuma fazer. Mas você se depara com coisa grande e você sozinho não pode, nem eu. Mas por que não chamar por Ele? Por que não chamar por Ele? Por que não invocar o nome dEle e dizer: pai, se o Senhor for comigo, eu conseguirei. E você consegue com Ele, porque Ele está para nos ajudar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, quantas situações tem sido barrado o ser humano, porque não clama por Ele? Nesta caminhada nas nossas vidas, aparece muitos querendo até nos ajudar com boas intenções, mas aquela boa intenção dele não significa que foi o que Deus colocou a você para fazer. Então clame a Ele. Está difícil a situação para você? Eu conheço um homem aqui da minha região, que o médico disse que ele ia morrer em poucos dias. Sabe o que ele fez? Ele foi beber, ele foi fumar, ele foi fazer tudo. Eu já ouvi esse testemunho, alguém lembrando hoje, antes de eu começar a gravar.
lembrando desse testemunho. Ele disse, eu vou pegar esse restinho de dia e vou aproveitar. Morreu no instante, era colega meu. Já eu, um dia o médico chegou para mim e disse, ei rapaz, não tenho o que fazer por você. E foi muitos, não foi só um não, foi um conselho, não temos o que fazer por você. Os seus órgãos tudo desfaleceram, seu pulmão acabou-se, a tuberculose destruiu você. Aí sabe o que eu fiz? Eu corri para os pés de Jesus e disse, Senhor, me ajuda, me tira do fumo, me tira do álcool, eu não quero morrer, me ajude. Eu debilitado, acabado, ele chegou e me ajudou. Sabe quantos anos está isso? Sabe com quantos anos está? Está com quase 30 anos, viu? Que eu fui desenganado. Mas se eu faço o que o meu colega fez, eu já tinha morrido. Sabe por que aquela criança, aquele jovem venceu? Porque ele chamou o seu pai, pai, o senhor desce comigo? Ele disse, desço, então peça a Deus. Peça ao papai para lhe ajudar, diga, Senhor, passa esse tribunal comigo, porque eu sozinho não consigo passar, que ele vai ajudar você. Muitas pessoas, quando tem uma notícia ruim, se desespera, podendo correr para aquele que pode ajudar você. Então, essa é a metáfora. O pai o ajudou. Mas aqui eu falei que o primeiro ponto desta palavra era aqui, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ponto, destacar, é quando Deus manda, você acredite. Segundo, alguém pode tentar nos desviar. Segundo destaque aqui desse texto, quando Deus manda, alguém pode tentar nos desviar. Deus mandou, mas nós temos que ter cuidado. Deus fala, aí a dúvida come a nossa fé, tira a nossa esperança. Deus falou, está falado. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. O inimigo das nossas almas, ele não quer que você obedeça o mandato de Deus, porque quando você obedece, alguém vai ser abençoado e você não sofre consequência alguma. Quando você desobedece, alguém deixa de ser abençoado e você paga as consequências. Então, terceiro ponto, os rebeldes poderão sofrer consequência. Então, aqui o profeta ele tinha uma ordem de Deus para aquele altar, mas tinha uma ordem para a vida dele que ele não poderia desobedecer. Ele desobedeceu, então ele pagou com sua própria vida. Não significa que todos que desobedecerem vão pagar com a sua própria vida, senão você imagina como é que estava essa terra. Já tinha ido, não precisa nem dizer que já tinha ido uns poucos, né? Não significa que todos vão pagar com a sua própria vida, mas que vão sofrer as consequências sim. Então Deus falou, acredite em Deus. Pessoas estão deixando de acreditar em Deus. Você pode ver que quando estão, irmão, o Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas você vê que quando alguém grita, um anjo está aqui na igreja, já é todo mundo gritando, sentindo a presença do anjo. Você já percebeu isso? Eu tenho uma preocupação medonha aqui nessa igreja, porque faz poucos tempos eu até postei um vídeo
que eu estava na minha casa, até banhando, quando o meu filho chegou e disse: papai, tem um anjo ali no nosso terreno. E aquele anjo estava procurando uma coisa, ele estava olhando. Eu digo que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e deste lugar, porque o anjo estava calculando a terra, medindo a terra, olhando a terra. Uma dessas 3 funções. O meu menino correu lá. Então lembra quando os anjos vieram a Sodoma? Lembra quando? Então isso está com poucos meses, mas eu não esqueço isso, eu lembro. Mas que pessoas estão tirando a visão de Jesus em pé, por coisa que eles têm visto alguém ordenando a anjo, o anjo faça isso, o anjo faça aquilo. Só Deus pode dar ordem aos anjos. Homem algum pode fazer isso, mas não quero entrar nesse lado. Quero terminar esta palavra dizendo a você que quando Deus manda, Ele se encarrega de lhe ajudar. Você viu a metáfora que eu contei do filho chamar o pai. Então o único problema de você ir fazer uma obra que Deus o mandou é quando você não precisa da companhia dele. Porque tem uns que são assim. Moisés parecia um homem incrédulo, mas não. Ele só queria ir se Deus fosse com ele. Gedeão, uma grande missão, mas ele só foi depois que tinha certeza que Deus ia com ele. Então chame o Senhor para estar nessa batalha com você. É na libertação? Diga para ele. Houve outro testemunho hoje de uma pessoa morrendo, mas disse: não, já estou velha, e você está entendendo? Daquele jeito que perdeu a esperança. Jesus é a esperança. Jesus é o dono da salvação. Então, Ele pode lhe ajudar. É na libertação? Clame por Ele, diga: me ajude. Eu não posso passar aqui sozinho. É na libertação? Diga: eu não consigo me libertar. Só Jesus pôde me libertar do álcool e do fumo, senão eu tinha morrido que nem os outros, vamos dizer, empampuçado de cigarro e bebida, mas Ele me ajudou e Ele ajuda você também. Não estou aqui lhe criticando, porque é um vício, uma dependência, mas Ele ajuda você. Você vai conseguir. Diga: Senhor, eu não consigo sozinho. Venha passar comigo esse tribunal. Ele passa com você. Louvado seja o nome do Senhor. Você lembra de Moisés? Ele foi coluna de nuvem para refrigerar o seu povo no calor. Imagine quantas vezes Ele já tem lhe ajudado e me ajudado também. Ele foi coluna de fogo para aquecer o seu povo quando estavam morrendo de frio. Então imagine o que Ele não faz hoje por você e por mim. Aquele que deu a vida por você e deu por mim. Mas espera aí, não para agora. Assista até o finalzinho que está perto de terminar. Se Ele foi coluna de fogo no frio, Ele foi coluna de nuvem no calor, mas agora o inimigo ataca diretamente. Aí Ele faz o quê? Saiu da frente do povo, que era a direção, veio para trás, ficou entre o inimigo e o seu povo. Então pegue esta visão, entre o seu problema e o inimigo, Deus está. Ele está entre você e o inimigo para poder lhe ajudar. E Ele vai ajudar você. Então convide Ele, porque quando Ele manda, faça só crer, porque você
vai dar vitória. Você vai ter vitória. Quando Deus manda, não tema. Então ele falou, acredite, persevere, que ele vai lhe dar vitória no nome de Jesus.